Estamos de regresso, amanhã CM, sejam mais uma vez muito bem-vindos. E já cá temos o nosso próximo convidado, Eduardo Ramadas da Silva, autor de vários livros, alguns deles best-seller. É verdade. Mas, concretamente, este, Uma Luz na Noite, é o seu último trabalho. Um aplauso ao Eduardo. Bem-vindo. Trabalho até da Guerra e Paz, que pode ser adquirido com o seu Correio da Manhã, é uma distribuição também dos livros CMTV, Uma Luz na Noite. O Eduardo é reconhecido como psicoterapeuta, enfim, é um homem muito reconhecido na sua área e criador do método terapêutico Change and Grow. Que método é este? Este método, como o nome diz, é uma mudança e um crescimento. Se as pessoas tiverem a capacidade de mudar, então vai existir um desenvolvimento pessoal. O método assenta em 5 princípios básicos. Mas, Eduardo, este método é para quê? É para pessoas que querem mudar o quê? Vícios, o quê? Pode ser utilizado, iniciamos por utilizar para pessoas com dependências químicas, comportamentais ou emocionais. No entanto, pode ser utilizado para qualquer ser humano que acredita em elevar-se para um outro patamar de maior autoconsciência. Pode fazer Sim, esse change and grow. Qualquer pessoa pode aplicar o modelo no seu desenvolvimento pessoal, de maneira a adquirir um grau mais elevado de consciencialização daquilo que está a viver no seu dia-a-dia, quais são as no etapas presente. desse modelo? As etapas do modelo assentam no princípio da verdade. Normalmente a pessoa, enquanto não entender o problema que tem, vive em negação e por isso só se pode resolver um problema quando ele tiver a capacidade de aceitar. Por isso, numa fase inicial, sei lá, se a pessoa está desempregada, é uma verdade muito dolorosa, ou se um ente querido faleceu, se morreu o pai, é uma verdade horrível, ou se perdeu o emprego, alguma situação, ou se tem uma doença terminal em que está com um cancro. A verdade é libertadora, mas até lá é absolutamente aterrorizante e pode ser muito bloqueadora. E então, num princípio inicial da verdade, nós temos que dar um chamado banho de água fria, de maneira a pessoa a ganhar consciência de que é um adicto, que está desempregado, que tem uma doença terminal. A partir desse momento passamos para o segundo princípio, que se chama a aceitação. Só é possível trabalharmos na solução de um problema se o aceitarmos com o temos. Claro. Até lá vivemos em Porque negação. só é ajudado quem quer ser ajudado, não é? Exatamente. Não podemos querer ajudar uma pessoa que acha que não precisa de ser ajudada, não é? Não, aliás, às vezes eu até costumo recomendar aos pais que a melhor ajuda é não ajudar. Porque só quando, digamos, o aluno está preparado é que o professor deve de aparecer. Claro. E então a ajuda, quando é forçada, não é bem recebida. É um efeito contrário até, não é? É um efeito Rebeldia. paradoxal. Então Exato. o segundo O segundo é a passo, aceitação. O segundo passo é a aceitação, que digamos que é quando acontece um clique, é quando a pessoa consegue aceitar no seu íntimo, dentro do seu coração, dentro do seu ser, na sua totalidade, a sua realidade que é naquele momento. A morte de um ente querido, o desemprego, uma doença terminal. uma dependência. Uma dependência, por Sim, exemplo. porque é muito difícil as pessoas aceitarem que são alcoólicos, que são toxicodependentes, que são viciados em jogo, que são viciados em sexo. É muito difícil a pessoa aceitar isso. É muito difícil, simplesmente porque é a única doença que existe no mundo que não é possível quantificar. Ou seja, não existe nenhum tipo de análises, não existe nenhum tipo de medição pela urina ou pelo sangue em que uma pessoa possa dizer o João está obcecado Os valores de referência, a 97%. Ou seja, não se pode quantificar, é uma doença invisível. E daí que o próprio doente tem um grau de negação muito grande e as pessoas próximas. A terceira fase deste, só para não perdermos aqui o... primeiro, segundo, primeiro, terceiro. segundo. Temos a verdade, depois temos a aceitação e depois a partir daí fazemos a reconstrução do ser, então que é a gratidão. Eu acredito que uma pessoa que não é grata normalmente, sei lá, ou é estúpida ou é arrogante, mas eu acho que é ambas as coisas. E por isso então... É porque a arrogância é um grande sinal de estupidez. É, então daí que a gratidão, estarmos gratos pela vida, o podermos ver, o apreciarmos as cores, o ouvirmos, o cheirarmos, o podermos simplesmente viver já só por si é um facto de gratidão. A seguir temos o amor. A partir do momento que a pessoa tem um amor próprio, já não tem a necessidade de procurar no exterior alguma coisa que o possa corrigir. E que nunca satisfaz, não é? E que nunca o satisfaz. E por último é a responsabilidade. A pessoa é responsável pela sua felicidade. Nós não temos que culpar numa relação disfuncional, não temos que culpar num pai, numa mãe, na política. É engraçado, desculpe interrompê-lo, porque
todos esses passos estão neste seu novo livro, Exato. consignados a um dia. Por exemplo, o agradecer está a 31 de maio, a gratidão que falava a 30 de maio, mas também se repete a 24 de abril, a humildade a 25 de abril. É engraçado, porque todos esses passos estão aqui neste novo livro. Exato. E que livro é este? Mas este livro é para todos. Este livro é para um quem quer livro evoluir. para o final do dia, para antes de deitarem sem roupa interior. Sem cueca. Exatamente. Sobretudo despida de preconceitos, não é? É uma forma de desacelerar o pensamento. Normalmente as pessoas têm aproximadamente 60 mil pensamentos únicos por dia. 60 mil? Consta nós que as pensamos mulheres muito. têm um pouco mais por causa da constituição cerebral em que podem fazer multifunções, podem estar a perceberem-se 3 situações ao mesmo tempo. Sim, são multitasking. E então esses pensamentos podem ser negativos. E então aqui o objetivo é passar de negativo para positivo e no final do dia é passar de positivo para pensamento calmo. Que é para poder dormir bem, que também é Tranquilamente. importantíssimo. Para quem não e usufruir gosta mais da muito ou sua para quem vida. não tem o hábito de ler, não se assustem, porque podem comprar este livro à mesma, porque estamos a falar de uma página por noite. É. Na realidade é uma página pequenina por noite, que mesmo assim é o garante o suficiente para se fazer essa passagem do negativo para o positivo. Sim, isto é um livro para desacelerar o pensamento depois da correria do dia-a-dia em que nós todos temos o nosso trabalho, os nossos afazeres. E então, no final do dia, é importante desligarmos, desacelerarmos o nosso pensamento. Mas, de qualquer das formas, eu não quero, obviamente, contrariar o Eduardo, Deus me livre, mas nós desaceleramos o pensamento, mas isto coloca-nos outros pensamentos. Por exemplo, este da manhã, que é o de sonhar, Sim. que diz que nós devemos sonhar. Ora, eu estou a ler um texto que me remete para o sonho. Eu vou adormecer a sonhar. Claro. Portanto, vou continuar a ter pensamentos, não é pensamentos orientados. Sim, é uma forma de fazer uma reprogramação cognitiva. Ou seja, nós aqui tentamos, por intermédio da literatura, reprogramar cognitivamente para um pensamento positivo, um pensamento saudável, de maneira a que possa orientar o ser humano a atuar e a viver no dia-a-dia positivamente. Entramos claramente aqui no domínio da neurolinguística, então. Sim, também é uma das minhas especializações. Pois, realmente o Eduardo, que é um homem que muito tem dado, há 20 anos que trabalha também nestas terapias, neste Change and Grow, tem estes livros também extraordinários, o Acredita em Ti e também o Viver Sem Máscaras. Este, o Viver Sem Máscaras, que remete-nos aqui para coisas extraordinárias, como as pessoas mostram coisas que não são, não é? E que também é importante deixar cair essas máscaras, não é? Sim, as máscaras, normalmente nós atuamos de uma forma inconsciente e as pessoas mais próximas de nós conseguem-nos aperceber, sei lá, que estamos com uma atitude de chico esperto, ou de engatatão, ou de palhaço. Existe sempre um palhaço num grupo, ou seja, há sempre o espertalhão e por isso o carrancudo ou a vítima. E então isto é uma forma das pessoas conseguirem identificar nos seus próximos que tipo de máscara é que ele usa e como é que se pode comunicar. Porque para cada uma das máscaras nós devemos comunicar de uma maneira diferente, de maneira a haver aqui uma maior ligação, senão uma pessoa está em AM e a outra está em FM. Ou seja, a ideia não é afastar-nos das pessoas, é continuar a arranjar formas de nos podermos aproximar para Sim. chegar à verdade da pessoa, é isso? Claro. E esperar que a pessoa também chegue à sua verdade para poder melhorar, Sim, não é? tanto que todas as máscaras, as 33 máscaras que estão aí, estão identificadas por mim. Eu identifico-me com uma história escrita na primeira pessoa de situações, de maneira a que haja uma identificação. Todos nós poderemos usar todas as máscaras em determinados momentos. Sim, claro. O importante é estarmos conscientes delas somos? e o afastamento que poderemos causar nos seres humanos ou a proximidade. Oh, Eduardo, foi um gosto recebê-lo, Eduardo Ramadas da Silva, um gosto recebê-lo, esperemos voltar a recebê-lo porque estes livros vão nos dar aqui pistas extraordinárias para podermos falar consigo, mas este para já está para ao seu destacar, alcance. este já está à venda, já foi apresentado e já está à venda, é Uma Luz na Noite, precisamente para, antes de deitar, ficar com um pensamento positivo na cabeça e, para quem não gosta de ler, é uma belíssima, belíssima forma não só de reformatar o seu pensamento, mas de ler um bocadinho que faz falta. E Muito nos obrigado, Eduardo. locais onde Obrigado. houver o Correio da Manhã está este livro. Um aplauso ao Eduardo. Muito Boa obrigada, semana. Eduardo.